Mas é claro, deixar uma tela preta com alguns desenhos em branco ali se movendo, atualmente é meio difícil da gente dizer que isso é um jogo. Portanto, vamos deixar aqui os nossos códigos um pouquinho de lado e vamos focar numa ferramenta de desenho para que a gente possa desenvolver as artes para esse jogo. Então, vamos fazer o seguinte: a ferramenta que eu escolhi para esta aula, ou seja, para desenvolver todos os nossos assets, é o Inkscape, que é uma ferramenta de vetor, que eu sou bem acostumado com ela há anos aqui, e eu faço normalmente todas as artes para os meus jogos com ela. Então vamos lá, as únicas três ferramentas aqui que eu vou utilizar, caso você nunca tenha mexido com o Inkscape, é o nosso seletor, que é a nossa primeira ferramenta aqui em cima, um quadrado e o círculo. O nosso seletor, obviamente, ele serve para que a gente possa selecionar um objeto. Então eu vou selecionar aqui a minha ferramenta de retângulo, clicar, segurar e arrastar. Vou clicar fora agora aqui, olha só, ela não está selecionada. Com a ferramenta de seletor eu posso clicar, segurar e arrastar ela para onde quiser. Inclusive pelos eixos aqui eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dela. Beleza? É bem fácil mesmo. Aqui do lado eu tenho um painel de cor, que eu posso pressionar Ctrl Shift F, que ela apareça caso ela não esteja aparecendo para você. A primeira parte do nosso jogo que eu quero fazer é o nosso campo. Então, eu vou pegar a ferramenta aqui de retângulo, vou clicar, segurar e arrastar ela, aleatoriamente mesmo tamanho, vou voltar para a minha ferramenta de seletor, e aqui em cima nós temos as dimensões de largura e altura. Se o seu tiver em milímetros aqui do lado, passe para pixel, fica mais fácil. Então vamos deixar 1280 por 720, que eu sei que é o tamanho que eu estou padronizando lá no meu jogo. 1280 por 720. Se eu segurar o Ctrl e rolar o scroll do mouse, aquela bolinha do mouse para frente e para trás, nós podemos dar zoom para ajustar melhor a tela. Se eu afundar o scroll do mouse e arrastar, nós podemos controlar aqui a tela, beleza? Eu não estou arrastando o desenho, mas sim a tela. Então, beleza. Agora nós já temos aqui basicamente um campo, só que essa cor aqui não me agrada muito. Então, eu vou trocar ela aqui no nosso seletor de cor. Eu vou deixá-la um pouquinho mais verde, mais ou menos até aqui, para lembrar um pouquinho o tom de grama. E agora eu quero fazer um outro retângulo, então eu vou pressionar Ctrl D para poder duplicar o nosso campo. Vou modificar a cor dele aqui, deixar ele um pouquinho mais claro. E agora eu posso arrastar ele por esse eixo aqui lá para o outro lado, olha só. Nós duplicamos o nosso campo e criamos um outro retângulo por cima. Agora eu vou pressionar Ctrl D e vou ficar arrastando ele para cá, para que eu possa criar aquelas faixas do campo. Eu deletei essa última, vou selecionar todos eles agora. Com Shift, eu clico e seguro Shift. Pronto. Vou pressionar Ctrl G para poder agrupar todos eles. Vou segurar o Shift e clicar no campo de baixo para selecionar os dois objetos agora. Vou pressionar Ctrl Shift A. Vai habilitar um painel para mim aqui do canto para que eu possa alinhar os dois objetos. Então eu vou clicar nesses dois botõezinhos centrais aqui para que eu possa alinhar os dois, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Pronto, assim nós criamos a lista do nosso campo. Bem aqui no meio eu quero colocar uma bolinha com a mesma cor das listras, para que a gente possa simbolizar aqui como se fosse o centro onde a nossa bolinha do jogo vai ficar. Então ela vai ficar mais ou menos aqui, beleza? Então, dessa forma aqui nós já temos o campo que eu vou utilizar para o meu jogo. Além disso, nós podemos colocar aqui um murinho aqui em cima. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou duplicar o meu campo, fica mais fácil. Vou arrastar ele por esse eixo aqui lá para cima. Mais ou menos até aqui. Pronto. Aqui eu posso pegar uma cor marrom, então Ctrl Shift F, nós podemos pegar aqui um tom de marrom, ok? E aqui nós podemos fazer como se fosse um murinho do nosso jogo. Então eu vou duplicar ele, Ctrl D, para a gente poder duplicar, e eu vou arrastar ele lá para baixo. Pronto. Quando a bolinha basicamente bater aqui, eu sei que ela vai voltar para cá, porque nós temos um pequeno murinho aqui no canto. Beleza? Essa cor você pode definir como você preferir. Isso daqui eu acho que basicamente está pronto o nosso campo. Nós podemos fazer algumas outras modificações, mas eu não quero deixar muito complexo. Agora vamos fazer o nosso personagem. Lá nós temos dois retângulos. Nós temos um retângulo aqui. Eu posso utilizar essa segunda nossa ferramenta aqui para que eu possa clicar nessa bolinha e arredondar os cantos, olha só. Então nós teríamos aqui o nosso primeiro player. Eu posso definir ele até com uma outra cor. Vamos deixar ele com uma cor azul assim. Só que eu não quero que seja somente
esse nosso retângulo com cantos arredondados. Eu quero que ele tenha como se fosse um pequeno personagemzinho aqui segurando ele. Então eu vou criar uma bolinha. Essa nossa bolinha nós podemos vir aqui no painel de contorno, clicar no primeiro botãozinho para definir um contorno para ela. A cor dela, na parte de preenchimento, eu vou definir aqui como se fosse um tom de pele, mais ou menos assim. Agora eu posso duplicar ela, vou diminuir aqui no cantinho e arrastar para cá, para fazer como se fosse duas mãozinhas para ele. Posso selecionar todos eles, Ctrl G eu vou agrupar e vou definir ele aqui na frente. Ó. Então beleza, eu vou selecionar os dois, Ctrl A para abrir o nosso painel aqui de alinhamento. Eu vou centralizar todos eles, clicando nessa segunda ferramenta aqui, para alinhar a gente horizontalmente. Vou selecionar todos eles, Ctrl G para poder agrupar. Ctrl D eu vou duplicar, vou jogar lá para o outro lado. Aqui em cima nós temos uma ferramenta para que a gente possa inverter eles. Então eu posso clicar, pronto. E aqui eu vou, com o Ctrl pressionado, eu vou clicar na barrinha. E agora nós podemos definir uma outra cor para ele. Então Ctrl F, Ctrl Shift F. E vamos definir aqui um tom de vermelho para ele, para simbolizar o nosso segundo jogador. Então nós temos o jogador número 1 e o jogador número 2 aqui. Pronto. Ctrl pressionado, eu vou clicar de novo aqui e vou definir um contorno para ele também, clicando aqui no painel de contorno. Ctrl pressionado, clica no segundo lá e vamos definir um contorno para ele também. Já que os players têm contorno, eu vou deixar a barrinha ali com um contorno também. Para que a gente possa fazer a bolinha, eu vou pegar o nosso círculo, vou fazer até aqui fora. Vamos definir aqui um tamanho para ela. Ela vai ser branca, a parte de preenchimento, não de contorno, né? Então ela vai ser branca, ou um tom de cinza aqui. E eu vou deixar ela mais ou menos aqui. Vamos ver se vai ficar o tamanho interessante. Eu acho que esse tamanho aqui tá legal. Podemos deixar até um pouquinho menor. Beleza? Então nós vamos ter uma bolinha, dois players e o nosso campo. Com isso aqui nós já conseguimos definir os assets padrões aqui para o nosso jogo. Então eu vou arrastar eles para fora do nosso campo e vou deixar todos eles separadinhos. Vou selecionar tudo no meu campo. Ctrl G, eu vou agrupar tudo ele. Então nós temos esses dois, a bolinha e o campo. Para que eu possa exportar esses objetos, eu vou pressionar Ctrl Shift E para habilitar meu painel de exportação. Eu vou clicar nessa exportação em lote. Eu posso só clicar aqui em exportar. Ok. E se eu abrir minha pasta agora, todos os meus assets que eu acabei de exportar estão aqui. Então nós temos aqui os players, nós temos o campo e nós temos a bolinha. Tudo que eu preciso fazer agora é arrastar eles lá para a nossa pastinha. Então eu vou selecionar todos eles, vou pressionar um Ctrl X para poder recortar e agora eu vou jogar lá na nossa pastinha. Então eu vou abrir aqui Assets e eu vou colar aqui dentro. Agora eu vou renomear esses assets. Então aqui eu vou passar para Ball. Vou colocar BG no lugar de campo, BG. Aqui eu vou chamar de Player 2. E esse aqui eu vou chamar de Player 1. Pronto, nós temos aqui os assets do nosso jogo agora. Então, nós podemos ir lá no nosso código agora e implementar essas artes.